Olá pessoal, esse aqui é mais um vídeo de treinamento da Hazel. Nesse vídeo eu vou falar sobre como os gráficos são apresentados. Então eu estou aqui na minha aba mapa, eu vou entrar aqui nessa estação padrão, aqui na aba gráficos, e essa é a aba em que você vai poder enxergar todos os dados que são gerados pela sua estação, beleza? Lembrando da estrutura da plataforma, temos aqui a estação e aqui são os diferentes ativos. Eu vou abrir aqui a estação elevatória e vou explicar para vocês o que significa esses gráficos. Esse gráfico primeiro que a gente vê aqui, que é essa barra, a gente chama de gráfico fragmentado. Isso significa que as barras que aparecem aqui respeitam o tempo em que as tarefas foram realizadas. Então, por exemplo, aqui, seguindo o dia do 23, eu tenho uma tarefa que foi marcada como ruim. E aqui eu tenho já no dia 24, aqui eu tenho já no dia 25 e aqui eu tenho já no dia 26. Ou seja, ele respeita o tempo de execução da tarefa. Esse segundo gráfico que eu tenho aqui é um gráfico tipo pizza. Ele condensa tudo que tem verde, tudo que tem vermelho e gera uma visualização em que você consegue enxergar quanto que teve de bom, quanto teve de ruim. E aqui é a legenda, né? O verde é bom, o vermelho é ruim, o amarelo é quando não foi feito e o azul é o cancelado. Ele te mostra numericamente a porcentagem que está nesse gráfico, beleza? Nós temos mais uma informação nessa visualização, que é o valor atual, que significa o último valor que foi preenchido aqui. Esse último valor foi bom e a gente considera bom como 1. Beleza? Então, só de visualizar este quadradinho desta variável, nós temos 4 formas de visualização. A primeira é essa que é o fragmentado, a segunda é essa visual acumulado, depois o porcentagem acumulado e o valor atual. E isso se repete em todas as tarefas. Essa aqui nós temos uma outra tarefa que é a mesma coisa, tá vendo? A porcentagem muda aqui porque o amarelo foi não feito. Então temos 25, 75% aqui. Mas a estrutura se repete, beleza? Se você clicar em informações aqui, isso aqui é o que aparece no help na hora de você executar a tarefa. Então, se você está na dúvida do que significa bombas, por exemplo, aqui aparece a mesma explicação que aparece na hora que o operador executa a tarefa. Só um adendo que é importante falar, essa estação aqui é uma estação aleatória nossa, tá? Então, os dados que aparecem aqui são dados aleatórios, beleza? Então, seguindo aqui, eu vou abrir um outro ativo e mostrar para vocês algumas outras funcionalidades. Então aqui eu tenho um exemplo de tarefa cancelada, tá vendo? Nessa tarefa cancelada aqui, não sei se vocês lembram, mas obrigatoriamente, quando alguém cancela uma tarefa, obrigatoriamente ela tem que gerar uma observação. Então aqui nessas informações é onde aparecem as observações de todas as tarefas. Como eu sei que aqui teve uma observação obrigatoriamente, eu sei que tem essa observação aqui. É o exemplo de observação que nós colocamos aqui. E isso mostra no dia 26/11, às 12 horas, foi quando essa tarefa foi realizada. Se tivesse 10 observações nesse período de tempo, ia aparecer as 10 observações aqui também. Beleza? Eu vou aumentar aqui o período de visualização desses gráficos para mostrar um outro tipo de gráfico que nós temos. Nessa aba tanque aqui, nós temos, note que quando eu aumentei o tempo apareceram mais pontos aqui, e aqui, esse gráfico aqui apareceu, deu para visualizar todas as 4 opções de respostas que nós temos nas tarefas, e aqui as porcentagens dele. O último valor não, porque não tem aqui. Mas enfim, o que eu quero mostrar aqui também é essa variável aqui. Essa variável é uma variável contínua, colorador. E nessa variável, quando a variável é contínua, nas informações a gente mostra o gráfico que a gente chama de trend, que é um gráfico que segue uma curva certinho porque ela tem um valor numérico. Ou seja, todas essas tarefas aqui realizadas, a gente inseriu um valor numérico. E esse valor numérico está apresentado aqui, ó, se a gente passa o mouse em cima, ele aparece o valor, ó, 201, o próximo ponto foi 200.5, o próximo ponto aqui foi 200.1 e por aí vai.
e esses pontos formam esse gráfico em formato de trend, para você ter uma visualização melhor dos valores que foram inseridos na plataforma, beleza? Isso acontece apenas com as variáveis que são variáveis tipo análise, que são variáveis que geram um valor numérico para ser inserido na lista de tarefas, ok? Então, esse é um exemplo de variável contínua, né? E por fim, é interessante falar aqui nessa aba gráfico, esse alerta aqui. Quando eu abro esse ativo aqui, filtro de areia, eu tive uma tarefa que foi ruim, e se eu clicar aqui nessa tarefa, eu marquei que eu quero que tenha um alerta quando essa tarefa for ruim. Tá vendo? Tá marcado sim aqui. Quando isso acontece, isso gera um alerta. E esse alerta, ele fica aqui chamando a sua atenção. Tá vendo? Quando você entra na aba gráfico. E quando você pode abrir aqui, ver que esse alerta é referente a esse ponto aqui que é vermelho, que está vermelho. E quando você clica aqui no alerta, ele aparece de fato de onde veio, a condição do filtro de areia e qual o dia que foi realizado. Beleza? A gente vai falar um pouco mais sobre a estrutura de alerta num vídeo posterior. E minha intenção aqui nesse vídeo não é aprofundar muito nesse ponto. Esse vídeo aqui de agora foi mais para explicar toda essa visualização, o que esses gráficos representam, como você pode interpretar eles. Se essa bomba aqui, por exemplo, se esses corpos estranhos aqui ficou ruim durante alguns dias, você sabe que teve um problema aqui. Se o operador não conseguiu realizar a tarefa porque tem algo de errado na estação, você deve ir lá e dar o suporte para o operador conseguir realizar a tarefa. Quando a tarefa está verde, significa que está tudo ok. E quando está amarela, é porque o operador esqueceu de fazer a tarefa, então vale chamar a atenção dele para ele lembrar de usar a nossa plataforma. Beleza? Então esse é o resumo das 4 tipos de visualização de gráfico, é assim que você pode visualizar eles, e assim você consegue acompanhar bem de perto toda a operação da sua estação. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Passem a acompanhar diariamente as estações de vocês para não deixar passar nenhum problema. E a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.